Enquanto caminhava à beira do mar da Galileia, Jesus encontrou 2 irmãos, Pedro e André, que eram pescadores. Ele os chamou dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Sem hesitar, eles deixaram tudo para segui-lo. Mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes com o pai. Ele os chamou também, e eles, da mesma forma, abandonaram tudo para segui-lo. Essa história vai além de um simples encontro. Ela simboliza o chamado de Jesus para abandonar o que nos prende e abraçar um propósito maior. Homens simples como Pedro, André, Tiago e João tornaram-se pilares do cristianismo, mostrando que Jesus pode transformar qualquer vida para algo grandioso. Vem e segue-me, um convite para a transformação. Hoje eu quero compartilhar algo que mexeu profundamente comigo. É uma frase que transformou minha vida em um dos momentos mais difíceis que já enfrentei. Jesus disse: "Vem e segue-me." Eu me lembro exatamente de quando me deparei com essas palavras pela primeira vez de verdade, e não apenas lendo ou ouvindo, mas sentindo que elas eram dirigidas a mim. Foi em um daqueles dias em que tudo parecia perdido, sabe? Quando a gente olha para a própria vida e só enxerga erros, fracassos e dores acumuladas. Eu já passei por muitos momentos assim. Momentos em que eu sentia que o peso das minhas preocupações era grande demais para carregar. Em que tudo parecia vazio e a sensação de que eu não era suficiente tomava conta. Baixa autoestima, medo de falhar, uma voz interna que repetia: "Você não vai conseguir, ninguém se importa." Talvez você já tenha se sentido assim também, preso em um ciclo que parece não ter fim. Foi nessa fase que eu ouvi, quase como se Jesus estivesse ao meu lado dizendo: "Vem e segue-me." No início eu pensei: como eu, com tantas falhas, poderia seguir Jesus? O que eu teria para oferecer? Mas foi aí que percebi: ele não estava pedindo que eu fosse perfeito. Ele não esperava que eu tivesse tudo resolvido. Ele só queria que eu confiasse nele, que desse o primeiro passo. Eu comecei a refletir. O que realmente me prendia? Era o medo de não ser suficiente? A vergonha dos meus erros? Ou aquela sensação de que, se eu tentasse algo novo, eu só iria fracassar de novo? Essas eram as redes que me seguravam, como aquelas dos pescadores a quem Jesus falou. E sabe, foi ao entender isso que comecei a me libertar. Jesus não olha para nós com julgamento. Ele nos olha com amor. Ele vê o nosso potencial, mesmo quando nós não conseguimos enxergar nada de bom em nós mesmos. E o mais incrível é que, quando ele diz: "Vem e segue-me", ele não promete que será fácil, mas ele promete que estará ao nosso lado em cada passo, nos fortalecendo, nos guiando e nos mostrando que podemos vencer. E foi assim que eu comecei a sair daquele lugar de baixa autoestima. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos, a certeza de que eu não estava sozinho me deu forças. Cada vez que eu lembrava desse chamado, eu sentia que Jesus estava segurando a minha mão dizendo: "Eu sei que você está sofrendo, eu vejo o seu coração. Mas confie em mim. Eu tenho algo muito maior para você." Hoje eu posso dizer que essas palavras me deram um novo sentido. Se você está passando por algo parecido, eu quero que saiba: Jesus também está te chamando. Ele te vê exatamente como você é e te convida a segui-lo. Você pode estar se sentindo fraco, incapaz ou até mesmo sem esperança, mas ele acredita em você. Ele não te chama porque você já é forte, mas porque ele quer caminhar ao seu lado e te transformar. Então eu te pergunto: você está disposto a aceitar esse convite?
frase de Jesus e seu contexto histórico. Eu gosto de imaginar como foi aquele momento em que Jesus olhou para Pedro e André e disse: "Vem e segue-me." É uma cena simples, mas cheia de significado. 2 pescadores vivendo suas vidas comuns, presos à rotina de todos os dias. Provavelmente acordavam cedo, enfrentavam o cansaço, lançavam as redes ao mar e torciam por uma boa pesca. Talvez eles também carregassem preocupações, dívidas, responsabilidades, inseguranças sobre o futuro. E então, no meio dessa rotina, Jesus aparece e muda tudo com apenas 4 palavras. Quando penso nisso, eu não consigo deixar de me ver neles. Quantas vezes eu estive imerso na minha própria rotina, preso ao trabalho, aos problemas do dia a dia, sem nem perceber que estava vivendo no automático. Como eles, eu também tinha minhas redes, coisas que me davam segurança, mas que ao mesmo tempo me prendiam. Essas redes eram as minhas preocupações, os medos que insistiam em me dizer que a vida não poderia ser diferente. Eu me pergunto, será que Pedro e André também sentiram esse medo? Será que eles hesitaram por um instante pensando: mas e se eu largar isso tudo? O que vai acontecer? Jesus não escolheu aqueles homens porque eram especiais aos olhos do mundo. Ele não buscou pessoas poderosas ou cheias de conhecimento. Ele escolheu pescadores simples, ocupados com suas tarefas diárias, para mostrar que o chamado de Deus não depende de quem somos, mas do quanto estamos dispostos a confiar. Quando ele disse: "Vem e segue-me", ele estava convidando Pedro e André a saírem da zona de conforto, a deixarem as redes para trás e a entrarem em uma nova jornada. Uma jornada cheia de incertezas, mas também de significado. E aí, quando eu comparo isso com a minha vida, percebo como Jesus faz o mesmo comigo. Ele me encontra onde eu estou, no meio das minhas lutas e rotinas, e me chama. Não importa se eu estou em um momento bom ou ruim, ele simplesmente aparece e me oferece uma oportunidade de começar de novo. A grande questão é: estou disposto a largar as redes que me prendem? Eu penso nas redes de hoje, aquelas que não são de pesca, mas que nos amarram de outras formas. Para mim, eram os pensamentos de incapacidade, o medo do futuro e as preocupações que me faziam duvidar se eu poderia seguir em frente. Para você, talvez sejam outras coisas: trabalho, relacionamentos complicados, ou até aquela sensação de que você não é bom o suficiente. O contexto daquela frase de Jesus me faz perceber que ele não espera que a gente esteja perfeito para atendê-lo. Ele nos chama exatamente onde estamos, como estamos, no meio da nossa confusão e cansaço. O que ele quer é a nossa disposição para confiar. Pedro e André poderiam ter recusado. Poderiam ter escolhido ficar onde estavam, mas eles disseram sim, e por causa disso, viveram algo extraordinário. E agora eu te pergunto, se Jesus estivesse te chamando hoje, no meio da sua rotina, você estaria pronto para largar as suas redes e segui-lo? Essa é uma decisão que pode transformar a sua vida, assim como transformou a deles, e a minha também. As redes que nos prendem hoje. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu preso? Não falo de correntes físicas, mas daquela sensação de estar sufocado pelas preocupações, pelos problemas, ou até mesmo pelos seus próprios pensamentos. Para mim, essas foram as redes que me prenderam por muito tempo. Redes invisíveis, mas que me seguravam com força. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, e aquela voz que dizia que eu não ia conseguir mudar nada.
As redes que Pedro e André seguravam eram feitas de cordas, mas as minhas eram feitas de dúvidas e angústias. Quantas vezes eu tentei me libertar sozinho, mas quanto mais eu lutava, mais preso me sentia. Talvez você já tenha sentido isso também. A preocupação com as contas a pagar, com o futuro, com a saúde, ou até aquele peso invisível de se sentir perdido, como se estivesse andando em círculos. Parece que, por mais que a gente tente, nunca é o suficiente, não é? Eu achava que precisava resolver tudo sozinho. Pensava que, se eu me esforçasse mais, se eu trabalhasse mais, talvez eu conseguisse escapar das minhas redes. Mas a verdade é que essas redes não se rompem com força própria. E foi nesse momento de maior desespero, quando eu já estava cansado de lutar, que eu ouvi o chamado de Jesus. Vem e segue-me. Não era um grito, não era uma ordem. Era um convite cheio de paz, como se ele estivesse dizendo: você não precisa carregar tudo isso sozinho. O mais difícil foi entender que eu não precisava estar livre das redes para seguir. Jesus não me chamou depois que eu resolvi meus problemas. Ele me chamou enquanto eu ainda estava preso. E a mesma coisa aconteceu com Pedro e André. Eles não eram homens poderosos, cheios de respostas. Eles estavam lá, fazendo o que sempre faziam, presos à rotina, quando Jesus apareceu e os chamou. Se hoje você está sentindo que essas redes estão te sufocando, eu quero que saiba, você não está sozinho. Jesus te vê. Ele conhece cada preocupação que pesa sobre o seu coração. Ele entende as suas lutas e, mesmo assim, Ele te chama. Não porque você já está forte ou pronto, mas porque Ele quer caminhar ao seu lado e te ajudar a carregar esse peso. Eu passei muito tempo achando que precisava resolver tudo antes de poder seguir Jesus. Mas, quando finalmente soltei as redes, percebi que Ele não estava me pedindo para ser perfeito. Ele só queria que eu confiasse nele. E foi assim que comecei a encontrar forças onde antes só havia cansaço. Não foi fácil, mas foi libertador. Então, eu te pergunto, quais são as redes que estão te prendendo hoje? Pode ser o medo, a ansiedade ou até um sentimento de fracasso. Seja o que for, eu quero que você saiba que não precisa enfrentar isso sozinho. Jesus está te chamando. Ele te convida a deixar essas redes para trás e a caminhar com Ele, rumo a uma vida cheia de propósito e paz. Você está disposto a aceitar esse convite? O chamado de Jesus como libertação. Eu nunca imaginei que uma simples frase pudesse mudar tanto a minha vida. Vem e segue-me. Quando ouvi essas palavras de Jesus pela primeira vez, confesso que me senti dividido. Parte de mim queria acreditar que ali havia um caminho para a liberdade, mas a outra parte, aquela que carrega os medos e as dúvidas, insistia em perguntar: e se não der certo? E se eu continuar preso aos mesmos problemas? Eu já me sentia sufocado pelas redes que me prendiam. As preocupações com o futuro, os erros do passado, as mágoas que eu carregava. Parecia que nada mudaria, que eu estava condenado a viver naquela angústia. Mas quando Jesus chama, Ele não promete que tudo será fácil. Ele não diz que os problemas desaparecerão como mágica. Ele oferece algo muito maior. A chance de caminhar ao lado dele, de encontrar sentido mesmo em meio às tempestades da vida. Foi difícil entender isso no começo. Como Jesus poderia me libertar se as circunstâncias ao meu redor não mudavam? Eu esperava que a libertação fosse algo visível, que os problemas sumissem de uma vez. Mas descobri que a verdadeira libertação começa dentro de nós. Jesus me mostrou que a liberdade não está em fugir dos desafios, mas em enfrentá-los com a certeza de que não estou sozinho. Ele me libertou não do sofrimento,
mas do peso de carregar tudo sozinho. Sabe, quando penso nos discípulos, vejo que eles também tiveram que confiar. Pedro e André largaram suas redes sem saber o que os esperava. Eles deixaram para trás aquilo que conheciam para seguir um caminho incerto, mas guiado por Jesus. Foi exatamente isso que ele me pediu, confiar, mesmo sem enxergar o próximo passo. Não foi fácil. Eu lutei contra o medo, contra a vontade de voltar atrás. Mas cada passo que eu dava ao lado dele me fazia perceber que a verdadeira liberdade estava em entregar minhas preocupações a ele. Jesus não nos chama porque já somos fortes ou porque temos todas as respostas. Ele nos chama exatamente como somos, com nossas fraquezas, nossos medos, nossos fracassos. E foi isso que me deu forças para continuar. Perceber que eu não precisava carregar minhas dores sozinho, que eu podia lançar tudo sobre ele, foi a maior libertação que eu já experimentei. Então, se você está se sentindo preso, se o peso das suas preocupações está te sufocando, eu quero que saiba, Jesus está te chamando. Ele te oferece uma liberdade que o mundo não pode dar. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com paz em meio às dificuldades. Você está disposto a confiar nele? A deixar que ele carregue o peso junto com você? A transformação ao seguir Jesus. Se alguém me dissesse que minha vida poderia mudar completamente, eu provavelmente não acreditaria. Por muito tempo, eu achei que algumas coisas em mim eram imutáveis. Meus medos, minhas inseguranças, minhas feridas. Parecia que elas faziam parte de quem eu era, como se estivessem gravadas no meu coração. Mas tudo começou a mudar quando eu aceitei o chamado de Jesus. No início, eu não sabia o que esperar. Seguir Jesus não é um caminho fácil, e eu sabia disso. Mas o que eu não sabia era que ele não queria apenas que eu andasse ao lado dele. Ele queria me transformar. E a transformação não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo, às vezes lento, outras vezes doloroso, mas sempre profundo. E tudo começou dentro de mim. Antes eu vivia preso ao medo de não ser suficiente. Cada erro parecia uma sentença, cada fracasso uma confirmação de que eu não era capaz. Mas ao caminhar com Jesus, percebi que ele não me via assim. Ele olhava para mim com amor, com paciência, e me ensinava a fazer o mesmo. Ele me mostrou que meus erros não me definiam, e que apesar das minhas falhas, eu era digno de amor e perdão. Uma das maiores transformações foi aprender a me perdoar. Eu carregava tanto peso, tanta culpa, por coisas que eu já não podia mudar. Mas Jesus me ensinou que eu não precisava mais viver assim. Ele me mostrou que o perdão dele era maior do que qualquer erro meu. E quando eu finalmente aceitei esse perdão, algo dentro de mim se libertou. Era como se um fardo enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Além disso, eu comecei a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Antes eu vivia centrado nos meus problemas, nas minhas dores. Mas Jesus me mostrou que ao seguir por esse caminho, eu também podia ser luz para outras pessoas. Ele me transformou não apenas para que eu fosse livre, mas para que eu pudesse levar essa liberdade a outros. E foi aí que eu entendi. A verdadeira transformação não é só sobre mim. É sobre o que eu posso fazer no mundo, sobre o quanto eu posso amar, perdoar e estender a mão para quem também está sofrendo. Então, se você sente que não pode mudar, se acha que sua vida está destinada a ser a mesma para sempre, eu quero te dizer, há esperança. Jesus te chama não apenas para caminhar com Ele, mas para ser transformado por Ele. A mudança pode ser lenta, mas ela é real. E, se você der esse passo, vai perceber que a transformação que Ele faz em nós
é muito maior do que poderíamos imaginar. Você está pronto para ser transformado? Aceitando o chamado, o primeiro passo para uma nova vida. Eu nunca vou esquecer do momento em que finalmente decidi aceitar o chamado de Jesus. Por muito tempo eu hesitei. Pensava, será que eu sou bom o bastante? Será que consigo mesmo mudar? Talvez você também já tenha se feito essas perguntas. É fácil achar que, para seguir Jesus, precisamos ser perfeitos, ter tudo resolvido, mas a verdade é bem diferente. Eu estava no fundo do poço quando decidi dizer sim, cansado de tentar carregar sozinho o peso das minhas dores, das minhas falhas e dos meus medos. O mundo ao meu redor parecia desmoronar e eu não via saída. Foi ali, no meio do meu sofrimento, que percebi que não precisava continuar lutando sozinho. O chamado de Jesus não era para alguém perfeito, mas para mim. Exatamente como eu estava, quebrado, cansado e com o coração pesado. Aceitar o chamado foi como soltar um fardo que eu nem sabia que carregava. Não aconteceu um milagre imediato. Minha vida não mudou em um piscar de olhos, mas algo dentro de mim começou a se transformar. Foi o primeiro passo para uma nova vida, uma vida onde eu não precisava mais enfrentar tudo sozinho. Foi como se ao dizer sim, Jesus pegasse na minha mão e dissesse, agora você não está mais sozinho. Mas aceitar o chamado também significou deixar algumas coisas para trás. Medos que me prendiam, mágoas que me sufocavam e aquela vontade de controlar tudo. Foi difícil, confesso. Havia momentos em que eu queria voltar atrás, pegar minhas redes de volta, porque era mais fácil se agarrar ao que eu conhecia do que confiar no desconhecido. Mas cada vez que eu pensava em desistir, lembrava que Jesus me chamou exatamente porque ele acreditava que eu podia ser mais, que eu podia viver uma vida de propósito. O mais bonito é que eu não precisava fazer tudo sozinho. A caminhada com Jesus é justamente isso, uma caminhada. Ele me guiava em cada passo. Me levantava quando eu caía e me fortalecia quando eu achava que não podia mais continuar. E foi assim que, aos poucos, comecei a viver essa nova vida. Não perfeita, mas cheia de esperança, de propósito e, acima de tudo, de paz. Então, hoje, eu quero te perguntar: você está pronto para aceitar esse chamado? Pode ser assustador dar o primeiro passo. Pode ser que você sinta que não está preparado. Mas Jesus não está esperando a sua perfeição. Ele só quer o seu sim. E se você der esse passo, eu te prometo, você nunca mais será o mesmo. O impacto de uma vida transformada no mundo ao redor. Eu me lembro bem de quando comecei a perceber que minha transformação não era só sobre mim. No início, eu achava que aceitar o chamado de Jesus era algo pessoal, algo que apenas mudaria meu coração e minha vida. E, de fato, ele fez isso. Mas o que eu não esperava era como essa transformação começaria a impactar as pessoas ao meu redor. Sabe, antes de aceitar esse chamado, eu me fechava no meu próprio mundo. Estava tão consumido pelas minhas dores e inseguranças que mal enxergava as lutas das pessoas próximas a mim. Mas, à medida que fui deixando Jesus transformar meu coração, algo incrível aconteceu. Eu comecei a ver as pessoas de forma diferente. Onde antes eu via problemas, comecei a ver oportunidades de amar. Onde antes havia indiferença, passei a sentir compaixão. Eu nunca imaginei que minha história pudesse inspirar alguém. Mas foi quando comecei a compartilhar minhas lutas e como Jesus estava me transformando que percebi o poder do testemunho. Pessoas que também estavam presas às suas redes começaram a se abrir. Elas viam em mim não alguém perfeito, mas alguém que estava caminhando,
alguém que tinha encontrado esperança e queria compartilhar essa esperança com os outros. Jesus não nos transforma apenas para nosso próprio benefício. Ele nos transforma para que sejamos luz no mundo. E foi isso que comecei a experimentar. Pequenos gestos, como ouvir alguém que precisava desabafar, oferecer uma palavra de encorajamento ou simplesmente estar presente, começaram a fazer uma diferença que eu jamais imaginei. Era como se o amor que Jesus colocou em mim transbordasse e alcançasse aqueles ao meu redor. E sabe o que é mais bonito? Eu não precisei ser perfeito para isso. Não precisei ter todas as respostas ou estar completamente curado. Jesus usou exatamente quem eu era, com todas as minhas falhas, para tocar outras vidas. Isso me mostrou que não importa onde estamos ou o que enfrentamos, sempre podemos ser instrumentos de amor e transformação na vida de alguém. Então, eu te pergunto, como você pode impactar o mundo ao seu redor? Talvez você ache que não tem muito a oferecer, mas eu quero te lembrar que Jesus pode usar até mesmo as suas dores para trazer esperança a outros. Diga sim ao chamado dele e veja como sua vida pode se tornar um farol de luz para aqueles que ainda estão presos em suas redes. A decisão que transformou minha vida. Enquanto falo agora, penso em como minha vida já foi marcada por dores que pareciam insuportáveis. Por muito tempo vivi preso a uma sensação constante de fracasso, como se eu fosse insuficiente, como se nada que eu fizesse fosse bom o bastante. A voz do desânimo me dizia que eu estava sozinho, que ninguém poderia me ajudar. E por muito tempo eu acreditei nessas mentiras. Foi nesse estado, quando já não via saída, que ouvi o chamado: "Vem e segue-me". No começo achei que era apenas uma frase bonita, algo que não se aplicava a mim. Afinal, eu não era forte, não era especial, e me sentia indigno. Mas foi justamente aí que algo mudou. Percebi que Jesus não me chamava porque eu era perfeito. Ele me chamava porque sabia que eu precisava dele. Ele via meu sofrimento, minha luta interna, e me estendia a mão mesmo quando eu já havia desistido de mim mesmo. Aceitar esse chamado não foi fácil. Tive medo de falhar novamente, medo de descobrir que eu não conseguiria mudar. Mas quando decidi dizer sim, algo inesperado aconteceu. Eu comecei a sentir uma leveza que nunca tinha experimentado. Não porque meus problemas desapareceram de uma vez, mas porque pela primeira vez eu sabia que não estava mais sozinho. Jesus caminhava comigo e isso mudou tudo. Minha autoestima, que antes estava no chão, começou a ser restaurada. Eu percebi que o valor que Jesus via em mim era real, que eu era amado mesmo com minhas imperfeições. Onde antes havia medo, Ele trouxe coragem. Onde havia desespero, Ele plantou esperança. E pouco a pouco, a dor que eu carregava se transformou em força. Uma força que eu nunca imaginei que teria. Mas o mais bonito foi perceber que minha transformação não era só para mim. As pessoas ao meu redor começaram a notar. Elas viam um brilho em mim que antes não existia, uma paz que antes parecia impossível. E ao compartilhar minha história, percebi que Jesus estava usando minhas dores para alcançar outras vidas. Meu sofrimento não foi em vão. Ele se tornou um testemunho vivo de que, com Jesus, é possível encontrar uma nova vida. Então, se hoje você se sente como eu me senti, perdido, sem forças, sem esperança, quero te dizer, Jesus também está te chamando. Ele vê suas lágrimas, conhece suas lutas e está pronto para caminhar ao seu lado. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Eu sou prova viva de que é possível encontrar luz na escuridão, paz no meio da tempestade.
Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Diga sim. Deixe que Jesus transforme sua vida, assim como Ele transformou a minha. Chegamos ao fim deste momento de reflexão, mas antes de me despedir, quero deixar uma última mensagem no seu coração. Talvez você ainda esteja se perguntando se é possível viver essa transformação, se existe esperança para alguém que carrega tantas dores, tantas mágoas. E eu quero te dizer, sim, existe. Jesus não te chama por aquilo que você já conquistou, mas pelo que Ele sabe que pode fazer em você. Ele não te vê pelos seus erros, mas pelo potencial que existe dentro de você. Se você sente que o peso está grande demais, lembre-se, você não precisa carregar isso sozinho. Há uma mão estendida, pronta para te guiar, pronta para te dar a paz que o mundo não consegue oferecer. Não deixe o medo te impedir de viver a vida para a qual você foi chamado. Há uma nova jornada esperando por você, e tudo começa com uma simples decisão: confiar. Agora eu te convido a refletir sobre tudo o que conversamos e a compartilhar nos comentários o que está no seu coração. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui, seguimos juntos, fortalecidos pela fé e pela esperança. Que a paz de Jesus esteja com você e que a cada passo você sinta o amor e o cuidado dele. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.